Olá! Hoje no quadro Rico com Camila nós vamos falar sobre um assunto quentíssimo do momento: recuperação de impostos. E claro que eu tenho um especialista aqui do meu lado, Sidney Amorim, contador e diretor da Sescom, que vai falar tudo sobre isso. Não dá para cair no conto do vigário também, né, Sidney? Exatamente. Fomos aí todos surpreendidos no dia 6/10, né, sobre uma operação da Polícia Federal que deflagrou aí uma operação visando as retificações das declarações das empresas do Simples Nacionais por consultores não credenciados com relação aí à recuperação de impostos para empresas optantes do Simples Nacional. E o que vem a ser essa operação aí de retificação de informações? Hoje nós sabemos que o Simples Nacional ele é uma tributação que unifica impostos federais, estaduais e municipais. Então, dentro de uma guia do Simples Nacional, eu tenho ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, ICMS, IPI, ISS. E aí existe alguns produtos que eles têm uma tributação concentrada, que são os produtos monofásicos, e eles são tributados lá pela indústria, quando fabricam esse produto, ou pela importadora, quando traz esse produto para o país. Então, ele é tributado em uma única fase, com uma alíquota diferente, e já que suporta toda a cadeia tributária. Então, o atacadista, o varejista, que faz a comercialização desse produto, ele estaria desonerado da tributação desses dois tributos, que é o PIS e da COFINS. E quem que seria aí essas empresas, né, que seriam desoneradas? Quais são os segmentos? Assim, dá para você dar um exemplo para que as pessoas entendam um pouquinho mais? Por exemplo, autopeças, a grande maioria não são 100%, Sim. não são todos os produtos. Produtos farmacêuticos, bebidas frias, borracha. Então, existe de fato uma série de produtos que eles são desonerados. Esses produtos estão contidos na legislação e quando uma empresa optante pelo Simples Nacional faz a comercialização desse produto, no cálculo você pode desconsiderar da base de cálculo do PIS e da COFINS a tributação sobre esses produtos. Olha o quanto é importante, né, o empresário ele estar antenado, ele ter um bom profissional ao seu lado, né, ter um contador bom do lado, né, para que ele não pague também, né, o nosso imposto já é, né, um pouco alto, vamos dizer assim, né? Já é alto, então a gente tem que sim ter, de fato, um bom profissional, um bom contador que ele vai fazer um acompanhamento, né? Por exemplo, você tem aí uma empresa de cosméticos, produtos de perfumaria, então são N produtos, shampoos, perfumes, e hoje nós temos, comum, né, estabelecimentos que vendem de tudo. É verdade. Você entra no estabelecimento, ele vende de câmera de bicicleta a perfume importado. É verdade. Então, existe tudo. E todos os produtos desse estabelecimento, eles têm esse benefício? Não. Então, é extremamente importante você ter a ajuda de um bom profissional, um profissional capacitado, que está por dentro das atualizações da legislação para que você pague o imposto correto. Correto. E não caia também nos contos do vigário, né? Que esse é o nosso tema, inclusive, né? Exatamente. Sidney, o que está acontecendo aí? Que foi essa operação? O que aconteceu? Primeiramente, para poder explicar o que foi essa operação, a gente tem que entender como que a Receita Federal ela trabalha. Certo. A Receita Federal ela trabalha com um sistema de homologação. Sim. Então, o que isso quer dizer? O próprio contador que informa para a Receita Federal, né, qual é o valor, o saldo devedor deste contribuinte, qual que é o total do imposto a pagar em determinado período. A Receita Federal recebe essa informação e ela tem 5 anos para poder fiscalizar. E o que acontece? Como é um sistema de homologação, aquilo que eu informo para a Receita Federal, num primeiro momento ela acredita e vai poder fazer uma fiscalização no futuro. E aí o que alguns consultores, se dizem pseudos aí consultores, têm feito? Vão lá e faz uma alteração e pede a restituição daquele valor. A Receita paga, devolve aquele valor. Então, o empresário ele vem em cima do contador. Como que isso está errado se a Receita devolveu?
né, a Receita devolve. Só que hoje, com o avanço da tecnologia, a Receita Federal ela tem possibilitado o fisco, as administrações tributárias, a fazer um cruzamento mais rápido e preciso dessas informações. Então, por exemplo, você tem uma empresa de comércio de confecções. Certo. Você vende roupa, sapato. E chega lá esse consultor falando que eu tenho dinheiro para restituir da Receita. Exatamente. Esse produto, eles não são monofásicos. Não está lá no rol lá das autopeças, produtos farmacêuticos, etc. Mas ele altera as informações de maneira equivocada, de maneira errônea, pede a restituição desse valor e a Receita paga. Jesus. Mas ela tem 5 anos para poder fazer uma fiscalização. E foi isso que já aconteceu. Sim. Então, a gente está vendo que é uma prática que não é nova, né? Isso já vem acontecendo há um bom tempo. Existe, sim, essas empresas de fachada que nem são contadores, de fato, que vem aí prejudicando a classe contábil com esse tipo de autuação. E o empresário, porque viu que caiu dinheiro na tua conta, acredita, ele acaba desprezando o conselho do contador. Tá? Mas hoje não dá para o empresário, no mundo que vivemos, não tem como o empresário confiar 100% do seu negócio. Ele precisa saber, ele precisa ter dados, precisa ter informação e base legal. Existem produtos que não são tributados? Sim, de fato. Mas quais são eles e qual que é a base legal? Você precisa saber. Sim. Porque hoje não adianta você ir atrás desses consultores que ou você não vai localizar, ou você vai localizá-los dentro de uma penitenciária, né, preso numa operação como essa, mas a dívida ficou na tua empresa. A conta quem paga é o empresário. Quem paga é o empresário. Sim. Então, tem que ter muito cuidado. Sim. Existem inúmeros benefícios fiscais na legislação. E dentro da lei, né? Dentro da lei, que dá para você pagar menos impostos da maneira correta. Então, você não vai pagar menos impostos, você vai pagar o imposto correto. Isso. Tem como você reduzir a tua carga, a carga justa para o teu segmento? Sim. E você só vai conseguir isso com a ajuda de um bom profissional, um profissional atualizado que entenda da legislação e vai te auxiliar para a tomada de decisão correta. Isso aí. E nas minhas mentorias, quando eu vou, né, na empresa, o empresário ele está muito só focado, mas vai devolver dinheiro, né? Mas pode ser algo momentâneo, né? Como você disse, a Receita ela vai sim acatar, ela vai te ressarcir daquele montante, mas depois ela vai verificar se aquilo é ou não correto. E, gente, se não for correto, é claro, que ele vai te cobrar de novo, a Receita vai pegar de volta, não tem jeito, a bomba vai cair no teu colo do mesmo jeito. Então, assim, sempre é bom, né, ter pelo menos 2 opiniões, né, e antes de lascar paulada no contador, né, porque eu sou contadora, né, mas trabalho na área financeira. Mas eu vejo muito, né, os empresários, eles só tacam pau no contador, né? Tudo é culpa do contador, né? Existe duas vertentes, né? 2 questões que a gente tem que estar sempre antenado. Existem aqueles produtos que eles já são desonerados pela própria legislação e existe uma outra situação, como cresceu também, teve uma grande procura, por exemplo, da questão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Esse já é um outro assunto que não tinha como o contador fazer a dedução, porque estava na lei que a tributação era dessa forma. E aí, depois de inúmeros anos julgando, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS não faz parte da base de cálculo, permitindo o contribuinte pedir restituição dos últimos 5 anos. Que aí ok. Então, é uma outra situação, né? Que vinha se calculando como a legislação dizia e hoje entende-se que a legislação mudou. Sim. E eu posso retroagir. Essa é uma situação. E é legal. É legal. Né? Muito importante a gente pontuar isso. Então vocês observam que existe 2 pontos aqui, né? Existe sim a possibilidade, a probabilidade da restituição em cima daquilo que antigamente funcionava de um jeito e passou a funcionar de outro. Exatamente. Certo? E aí o contador ele pode entrar e pedir a restituição deste pagamento indevido de acordo com o que foi mudado agora. Isso? Exatamente. Ok. Agora, a outra parte que a gente falou no início é a questão de aproveitar-se de alguma situação, né? Ludibriar o empresário com
algumas fantasias, né, de falar que ele pagou coisas erradas, ir lá e fazer tudo errado dentro da Receita, trazer o dinheiro para o empresário e depois sair da mão dele, porque a Receita vai pegar de volta. Vai pegar de volta porque a Receita vai cruzar, por exemplo, o que acontece? Eu já vi situações deles alterarem uma empresa, por exemplo, de confecções, eles vão lá e mudam o NCM, colocam o NCM de uma peça. Pai amado. De uma autopeça. A Receita, naquele cruzamento de informação, ela vai acabar te devolvendo aquele valor. Sim. Tá? E aí, você, empresário, que é do ramo, por exemplo, de confecções ou de qualquer outro ramo, que você tem que conhecer o teu produto, a legislação do teu produto. Quando você vai fazer a venda desse produto, saber exatamente qual que é a tributação desse produto. Sim. E aí, se alguém chega e fala para você, não, mas eu sei de um jeito, você tem que estar esperto. Saber liga a lâmpadazinha. Peraí, o que você vai fazer? Ele vai lá e altera a descrição daquele produto e você acabou de vender um blazer e tá lá com um NCM de pneu. Então, tem que ter muito cuidado. A tecnologia tem avançado muito e o fisco ele tem buscado isso. E quando ele percebe que você alterou para algo, tentando obter ali um benefício, isso tem uma penalidade severa, porque há um dolo nisso. Sim. Diferente de quando você está fazendo algo com base no que a legislação diz e a legislação muda, Sim. é uma situação. Sim. Né? Agora, você alterar de maneira mentirosa os seus dados ali para obter vantagem, isso vai virar uma multa gigantesca. E a gente falou uma outra situação de você construir um castelo na areia. Muitas das vezes você constrói o castelo na areia acreditando numa previsão do tempo de que, olha, já tem mais de 5 anos que a água nunca chegou aqui. Mas a maré pode mudar. Né? A maré mudando, o mar sobe e chega lá e derruba todo aquele castelo que você construiu. Então, é muito importante você confiar no teu contador. Procure um contador que você confie. O contador não é o profissional que só te envia guia. Existe uma série de situações, uma série de informações que a gente tem que estar enviando para a Receita Federal. O empresário ele tem que estar próximo do contador. O empresário que fala que não tem tempo para conversar com o contador, ele tem que repensar o negócio dele. É verdade. Porque o contador ele é extremamente importante, ele vai saber te auxiliar da maneira correta de como fazer e de como fugir desses falsos recuperadores de impostos aí, que eles vão, leva a parte dele e fica. Existem bons profissionais no mercado? Sim. Sim, eu trabalho com recuperação de imposto. Sim. Mas tudo que eu faço tem base legal e eu te apresento um relatório no final. Sim, sim, sim. Aquele que chega te vendendo algo e ele vem falar que não, eu não posso apresentar porque senão todo mundo vai saber o que eu estou fazendo. Calma. Cuidado. Aí. A legislação, para ela valer, ela tem que ser publicada no Diário Oficial. Então, e o Diário Oficial ele é público, para todos verem. Sim. Então, não existe algo que eu sei fazer, literalmente. Se é possível para todos. Para todos. Isso mesmo. Então, né, os empresários eles precisam estar atentos a isso, precisam entender que o contador ele é essencial, valorizar mais também a classe, né, dos contadores, que eu vejo que muitas vezes não é valorizada. Entender que quando ele está perto do contador, ele vai ter números para tomar decisões assertivas, né? Para saber para que caminho que está indo, o que precisa fazer, qual é o próximo passo, porque é o coração, né? Tá ali os números, está mostrando tudo para ele, então precisa confiar, precisa ter uma pessoa mesmo com gabaritada para aquilo, né? Um contador bom, né? Exatamente. O contador é o primeiro e o último funcionário da empresa, né? Você não começa um negócio sem um contador e você não termina um sem. Exatamente. Então, você precisa desse profissional, um profissional capacitado, atualizado, ele vai conseguir te levar, te ajudar a alcançar o sucesso almejado. Bacana. Mas você precisa de confiar e conversar bastante com o teu contador. E ser organizado na empresa, Exatamente. Né? Gente do céu, não dá mais para trabalhar no caderninho, não dá mais trabalhar só com rascunho, não dá mais de trabalhar desse jeito. Tem que ter organização, gestão financeira para poder ter sucesso. Dá sua última mensagem aí, Sidney, para os empresários que estão aí nos assistindo.
Primeiramente, eu quero agradecer a todos, né, e dizer que existe sim bons profissionais. Nós temos aqui no estado profissionais de altíssimo nível que pode auxiliar. Todo lugar tem um contador, o teu vizinho pode ser um contador. O Sescom-MT tem trabalhado muito em prol da classe contábil. Nós temos feito palestras, eventos, levando conhecimento para a classe contábil. Tá? Existe sim possibilidades de você reduzir a tua carga tributária de acordo com a legislação. Muitas das vezes a gente passa despercebido com a correria do dia a dia, né? Mas a partir do momento que você senta com o teu contador, entende o teu negócio, tá? Esse negócio, ele vai, essas informações vão te ajudar a alcançar o objetivo pretendido. Então, busque sempre a ajuda de um bom profissional que você vai ter sucesso aí com o teu negócio. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo podcast aqui do quadro Rico com Camila.